Olá, meu nome é Mayara e hoje a gente vai conversar sobre Jean Piaget e a forma como ele concebe a construção do conhecimento. A gente também vai ver um pouquinho sobre como o Piaget entende que as crianças aprendem e se desenvolvem e sobre como o professor pode atuar na sala de aula para favorecer esse processo de ensino-aprendizagem. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que o Piaget, ele era suíço, ele nasceu em Neuchâtel em 1896 e faleceu em Genebra em 1980. Então, vejam que ele teve um longo período de vida, né? Ele viveu muitos anos e por isso a produção dele foi também muito grande. A formação inicial do Piaget era em biologia e ele teve ênfase e estudou principalmente zoologia. Ao longo do tempo, ele também se interessou por psicologia, mas o foco de estudo principal do Piaget sempre foi a epistemologia. O que ele queria entender é como as pessoas aprendem. Eu gosto sempre de ressaltar que o Piaget, ele teve uma longa produção, ele produziu ao longo da vida cerca de 70 livros e mais de 200 artigos, e esses números eles variam de acordo com a fonte que a gente confere. E é também importante que vocês saibam que o Piaget, ele vem de um background que é de uma família de classe média alta, e que isso permitiu a ele a se dedicar aos seus estudos desde sempre, sendo que o primeiro artigo que ele publicou, que na verdade foi uma pequena página, né, uma pequena notícia da pesquisa dele, de qualquer forma, ele publicou quando ele tinha 10 anos, e isso rendeu para ele um convite para trabalhar junto com o pessoal do museu, na cidade natal dele, e acabou aguçando a inteligência e a curiosidade dele sobre a realização de pesquisas, na verdade. Então, a principal pergunta que sempre guiou o Piaget nas suas pesquisas foi como passamos das estruturas mais simples de conhecimento às mais complexas. Então, ele queria entender como que uma criança que nasce sabendo puramente por instinto, por exemplo, sugar o seio da mãe, acaba sendo capaz de compor a nona sinfonia, por exemplo. Então, como que a gente vai, ao longo do tempo, construindo essa noção cada vez mais complexa de conhecimento? Como eu já comentei antes, o foco dele não é o sujeito psicológico, em si o sujeito epistêmico, ou seja, ele está preocupado em saber como as pessoas constroem conhecimento. Por isso, e é uma crítica que se faz, ao mesmo tempo ela é bastante explicável, ele não construiu um modelo pedagógico, porque ele não estava preocupado com a escola em si. É claro que ele e os seus seguidores acabam produzindo conhecimento sobre a escola, mas o foco central sempre foi entender como as pessoas aprendem, né? Como a gente conhece as coisas. E é importante que vocês saibam também que a teoria do Piaget é conhecida por epistemologia genética. E esse genética não tem nada a ver com genética do nosso DNA, mas tem a ver com a gênese, porque ele procurava a origem do conhecimento. E porque ele entende que a gente vai, ao longo da vida, construindo cada vez conhecimentos, estruturas de conhecimento mais complexas, a teoria também é conhecida como construtivismo. Vocês vão ver que eu vou sempre voltar para essa imagem de espiral, e é para vocês entenderem que, para o Piaget, o conhecimento, ele é construído de uma forma que, assim, parece mesmo uma espiral. A gente vai construindo e reconstruindo os nossos conhecimentos de forma cada vez mais complexa. Por quê? Ele assume que a gente, os seres humanos, eles tendem a querer estar em equilíbrio. Então, um dos conceitos centrais dele é a ideia da equilibração. Porém, as coisas que a gente não conhece, as coisas que estão no ambiente, que provocam a gente e que atraem a gente para aqueles objetos do ambiente, causam desequilíbrios. Então, elas atrapalham a homeostase do nosso organismo. E aí, a busca pelo conhecimento, a busca para construir, para entender essa realidade, causa uma perturbação, um desequilíbrio no nosso organismo. E a gente se move para tentar voltar a esse equilíbrio. Então, a gente encontra um objeto ou um conhecimento que a gente nunca teve acesso antes, e aí a gente investiga, a gente procura, a gente pesquisa para conhecer esse objeto, e a gente volta para o equilíbrio. E logo em seguida a gente é desequilibrado por novos desafios do meio. Então a gente vai construindo e reconstruindo o nosso conhecimento a partir desse processo de equilibração e desequilibração, tá? É basicamente isso que eu tinha para falar nesse slide. E aí, então, como vocês podem ver, o Piaget ele dá uma importância bastante grande do ambiente, porque ele entende que apesar de todos os seres humanos nascerem com esse potencial, com essa capacidade de aprender, a conhecer,
nós precisamos que a gente esteja exposto ao ambiente e que ele cause desequilíbrios na gente para que a gente possa construir o nosso conhecimento. Então, veja só, o que a gente pode dizer? Para o Piaget, todos nós também nascemos em condições de percorrer a mesma trajetória de desenvolvimento com relação à capacidade intelectual. Só que, e todo mundo vai partir das nossas primeiras habilidades inatas e pode chegar a construir essas formulações lógicas matemáticas, né, que são as capacidades abstratas mais complexas que a gente constrói. Porém, é necessário que, para isso, a gente tenha condições materiais e culturais que interferem nisso, né? Então, não é que muita gente acusa o Piaget, por exemplo, de desconsiderar o ambiente. De certa forma, ele tem uma perspectiva mais biologizante, ele não está tão preocupado com os aspectos culturais e sociais para discutir. Mas na obra dele fica bastante claro que ele entende que as demandas que o meio oferece, então as oportunidades que a gente tem de cultura, né, de acesso à educação, interferem sim na construção desse processo de conhecimento. Um dos conceitos centrais do Piaget, como eu já falei para vocês, é a equilibração, que a equilibração nada mais é do que a nossa adaptação ao meio. E essa equilibração acontece principalmente por meio de dois processos, a assimilação e a acomodação. A definição de assimilação é a capacidade do sujeito incorporar novos conhecimentos a um esquema, ou seja, a estruturas que ele já construiu antes. E aí, eu gosto bastante desse exemplo do cachorro com o cavalo, porque eu acho que ele ajuda a gente a entender. Quando a gente lê só a definição do construto, talvez não fique tão claro. Mas, por exemplo, uma criança pequena que está aprendendo a reconhecer animais. Ela só teve contato com um mamífero de 4 patas marrom de nariz molhado, que é um cachorro. Então, para aquela criança, ela construiu um conceito de cachorro, um esquema de cachorro. Quando ela ver um cavalo, ela vai olhar e vai analisar. Bom, tem rabo, vocês podem ver aqui pela imagem, né? Tem rabo igual, tem nariz, o focinho é igual. É quente, tem 4 patas, é marrom da mesma cor. Bom, isso é um cachorro grande, então ela está incorporando, ela está assimilando o cavalo ao esquema que ela tinha, que é o cachorro. Mas só que daí entra o próximo conceito, que é o conceito de acomodação. O Piaget vai falar que a acomodação é a tendência do nosso organismo a ajustar-se a um novo objeto, alterando os esquemas. Então, veja, na assimilação, a gente assimila um objeto a um esquema que a gente já tinha. Então, a gente assimila o cavalo ao esquema cachorro, porque era o esquema que a gente já tinha construído. Na acomodação, a gente, na verdade, vai construir um novo esquema, o esquema cavalo. E como que isso vai acontecer? Bom, a criança viu o cavalo, achou parecido com o cachorro, assimilou o esquema cachorro. Aí vem um adulto, olha o meio agindo, e fala para ela, não, isso não é um cachorro, isso é um cavalo. A criança, entendendo que um cavalo é diferente de um cachorro, ela vai construir um novo esquema, que é o esquema cavalo. Então, vejam, a diferença é essa. Ela vai construindo cada vez esquemas mais complexos que permitem a ela aprender a realidade. Eu gosto bastante desse exemplo da boneca e eu tentei montar nesse slide uma síntese, porque essa diferenciação entre assimilação e acomodação é sempre bastante complexa para quem está vendo Piaget pela primeira vez. Então, vejam só. Uma criança que só conhece pessoas, ela pode olhar para uma boneca e assimilar a boneca ao esquema pessoa. Porque tem cabelo igual, tem olhinho igual, o pé, a criança, na verdade, a boneca é um bebê em miniatura, né? Ou uma criança em miniatura. Então, ela pode associar, ela assimila a boneca ao esquema pessoa. À medida que ela vai conhecendo bebês e ela coloca a mão na boneca, ela vê que a pele é diferente, que a temperatura é diferente, ela começa a perceber que a boneca não cabe nesse esquema de pessoa. Então, ela pode criar um novo esquema, que seria o esquema boneca. Essencialmente, a diferença, então, gente, entre assimilação e acomodação é que na assimilação a gente incorpora um novo conhecimento a um esquema que a gente já tem, e na acomodação a gente cria um novo esquema. Então, na assimilação a gente procura o que é familiar e a gente acrescenta aquilo que é novo nesse esquema que é familiar. E na acomodação a gente modifica os nossos conhecimentos prévios para poder assimilar um novo esquema, tudo bem? Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre os estágios de desenvolvimento humano. Para o Piaget, as pessoas passam por 4 estágios de desenvolvimento. O primeiro deles é o período sensório-motor, que acontece entre os 0 e os 2 anos de idade.
O segundo, o pré-operatório, entre 2 e 7 anos. O terceiro é o operatório concreto, também chamado de operações concretas, que algumas pessoas que referenciam o Piaget falam entre até os 12 ou 11 anos, dependendo da referência que vocês usarem, então de 7 a 11 ou 12 anos. E o operatório formal, que se daria a partir dos 12 anos. Para o Piaget, esses 4 estágios, eles têm um esquema evolutivo e integrativo. O que isso significa? Que a gente vai se desenvolvendo ao longo do período, por isso evolutivo, então, a cada período a gente é capaz de construir conhecimentos com uma maior qualidade, né? E integrativo, que você aprendeu num período anterior, você leva para o período posterior. Então, a gente vai integrando as formas de conhecimento que a gente vai construindo ao longo do tempo. Para o Piaget, todas as pessoas, elas passam por esse período, então a gente tem uma determinação biológica do corpo humano para passar do primeiro para o segundo, terceiro para o quarto, mas cada pessoa, apesar de ter as idades como uma referência, cada pessoa vai fazer isso no seu próprio tempo e, claro, como eu já comentei antes, de acordo com os estímulos que a gente receber do meio. Agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada um desses períodos, né? O primeiro deles é o sensório-motor, que, como o próprio nome já diz, é o período em que a gente aprende, o que a gente está conhecendo no mundo a partir dos nossos sentidos, por isso período sensório, e também pelo movimento no meio, por isso motor. Então, é a conquista do espaço pela percepção e pelos movimentos. De acordo com o Piaget, né, o contato nesse período ele é muito imediato, o contato que a gente tem com o meio. A gente ainda não tem capacidade de fazer uma representação mental ou pensar de forma elaborada. Então, a gente age por reflexos que são inatos. Então, a criança, por exemplo, sabe mamar, ela conhece como mamar por um reflexo que é inato. E para o Piaget, nesse período, a gente está limitado a uma inteligência sensorial e motora, já que a gente ainda não é capaz de emitir juízos mais abrangentes sobre o mundo. Uma coisa que eu gosto sempre de usar para exemplificar isso é que vocês já tentaram brincar com criança de 0 a 2 anos sobre o achou? Então, você fala oi, e aí você esconde e volta e fala achou, e a criança acha sensacional. Por quê? Para o Piaget, nesse período, as crianças elas não são capazes de saber que as coisas que elas não estão vendo não existem. Então, cada vez que você some e aparece, é como se você voltasse a existir novamente. O período pré-operatório, que é o segundo e acontece entre 2 a 7 anos, ele é marcado por um processo muito importante que é a aquisição da função simbólica e da linguagem verbal. Porque é isso que permite a gente a substituir os nossos objetos, as nossas ações, por símbolos, que são as palavras. Quando a gente chama um elefante de elefante, a gente não está chamando só o animal concreto, a gente está chamando aquela imagem que a gente tem na nossa mente, mesmo que você nunca tenha visto um elefante, você consegue representar. Isso é uma função simbólica, você consegue imaginar um elefante, porque a gente convencionou chamar aquele animal de elefante. Mas a gente poderia chamar ele de qualquer outra coisa, porque afinal de contas foram seres humanos que inventaram as palavras. É nesse período entre 2 a 7 anos que a gente começa a desenvolver essa função simbólica. Para o Piaget, esse é um período que ele é marcado pela imaginação e pela atribuição de sentidos aos objetos. Então, as crianças, elas se utilizam das coisas a partir da imaginação delas. Então, um banco pode virar uma nave espacial, uma toalha pode virar uma capa de super-herói, o que não significa que a criança não saiba que aquele objeto ele tem uma função, né? Ele é um banco ou é uma toalha, mas ela consegue imaginar. E também é uma etapa bastante marcada por animismo, ou seja, por a gente atribuir características humanas a objetos inanimados. Então, a criança consegue conversar com o sofá, a geladeira conversa com ela, né? Então, são características bem marcantes desse período. O Piaget também fala que nesse período as crianças estão passando por um processo de egocentrismo. E aí, quando ele fala em egocentrismo, ele não está falando de ser necessariamente egoísta, mas de ter dificuldade de se colocar no lugar do outro. Por isso que muitas crianças nessa idade, né, nesse período, têm dificuldade, por exemplo, de emprestar brinquedo, porque para ele é difícil entender que a outra pessoa também queira brincar, que a outra criança também queira brincar com aquele brinquedo que é dela. Ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. O que não significa que a gente não tenha que trabalhar essas características, esse compartilhamento com essas crianças, porém a gente tem que ter em mente de que pode ser um processo mais difícil devido à limitação no processo de desenvolvimento de acordo com o Piaget, tá?
Para ele também, essa é aquela fase do porquê, né? Você pergunta, a criança pergunta, por que é o céu azul? Aí você responde, ela fala, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Tudo eles querem saber o motivo. As crianças não aceitam mais a ideia de acaso nessa idade. O terceiro período, ele é chamado de operatório concreto e acontece ali entre os 7 e 11 anos, e é um período onde existe um predomínio das ações que são mentais, então a gente já é capaz de realizar pensamentos mais elaborados, porém essas ações lógicas, elas precisam ser baseadas no concreto, na realidade. Então, se você vai ensinar crianças nessa idade, você precisa partir de materiais que sejam muito concretos e que estejam relacionados a situações vividas. Usando um exemplo do ensino de história, não adianta a gente tentar explicar para as crianças como era o mundo nos egípcios se eles não conseguem imaginar o que é um egípcio, que mundo, qual é a noção que eles têm de tempo. Todo o processo de ensino-aprendizagem, ele deve ser pautado pelo que é concreto. Então, é muito comum que professores que se utilizam do referencial teórico do Piaget usem materiais em que as crianças possam tocar, ou muitas imagens, muitos vídeos, para tornar aquilo que eles estão falando de alguma forma mais concreto para as crianças. Nesse período também, as crianças, elas adquirem o conceito da reversibilidade, que é bastante importante para a gente conseguir elaborar nosso raciocínio lógico. Então, a partir dessa idade, a gente consegue entender, por exemplo, se você pegar um pedacinho de massinha que está naquele formato de cilindro que ela vem mesmo, fizer uma bolinha e depois você consegue voltar ela para o estado original, isso acontece, ou seja, essas ações elas são reversíveis. A gente consegue fazer uma bolinha, um cilindro, depois uma bolinha de novo, a gente consegue fazer isso. Também é o período em que as crianças formam um conceito de número, porém a gente precisa lembrar que no começo desse período, ainda é muito difícil para as crianças elas imaginarem os números. Então elas precisam ter o apoio do concreto. Vocês devem lembrar de quando vocês estavam na escola, fazer contagem com palitinho de sorvete, com feijão, que é para dar concretude para a ideia de número, mas elas conseguem entender. E à medida que vai avançando, né, entre os 7 e 11 anos, vai ficando cada vez mais fácil desapegar do material para conseguir imaginar o que é um número, tá? Outras características importantes que também são adquiridas nesse período são as capacidades de classificar, então, de separar as coisas de acordo com as suas características comuns, de seriar, então, tirar as semelhanças das coisas e colocar em série, e perceber a conservação do número. Uma das formas que o Piaget estuda no estágio de desenvolvimento das crianças é a partir das provas piagetianas. E uma das provas mais famosas é a de conservação de volume. Então, você pega um copo de água comprido e um copo de água curto, que tenham basicamente a mesma capacidade. E aí você pega a água que está no copo comprido e vira no copo mais curto. Quando a criança está nesse período, no começo, ela não consegue entender que tem a mesma quantidade de água. Então, se você pergunta para a criança assim, qual tem mais água? Muito provavelmente ela vai te falar que tem mais água, é o menor, porque como ele é menor, ele vai ficar mais cheio que o copo que era mais comprido e fino. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo, ela consegue entender que a quantidade de água ela fica conservada, né? O volume está conservado, a gente só está mudando o objeto onde ela está sendo colocado. Essa é uma característica importante do operatório concreto. Por fim, o quarto e último estágio de desenvolvimento para o Piaget é o operatório formal, que para ele acontece a partir dos 12 anos. Nesse período é quando a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de formular hipóteses e o nosso raciocínio dedutivo. Então, a gente não precisa mais limitar o que a gente está aprendendo ao que é concreto, que a gente está vendo imediatamente na nossa frente. A gente consegue solucionar problemas de forma abstrata. E aí, porque a gente consegue solucionar problemas de formas abstratas, a gente consegue lidar com questões matemáticas de raciocínio lógico muito mais avançadas. A gente consegue planejar as nossas ações futuras pensando em quais serão as consequências. Então, veja, a gente está imaginando o futuro e por isso a gente age ou não age da forma como a gente precisa. E também é nesse período que a gente adquire uma das maiores capacidades humanas, né? Que é a capacidade de metacognição, ou seja, a capacidade de pensar sobre o nosso pensamento, que até o operatório formal a gente ainda não é capaz de realizar. Esses foram os estágios do Piaget, e agora eu queria conversar um pouquinho rapidamente com vocês sobre quais são as implicações do Piaget numa sala de aula.
Para o Piaget, é papel do professor despertar o interesse da turma para o tema. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a equilibração? O professor, ele age gerando desequilíbrio nos alunos para que eles tenham curiosidade, queiram interagir com o ambiente ou com o conhecimento para aprender mais. E por isso, o Piaget ele é contra o método tradicional de ensino. E aí eu estou falando do Piaget e das pessoas que estudaram o Piaget, né, os piagetianos. Para eles, o método tradicional, ele não funciona. A gente ensina as crianças a decorarem, mas não a aprenderem, não a conhecerem. A gente não está contribuindo para a elaboração de um conhecimento mais complexo, tá? Também é importante saber que se você segue a perspectiva do Piaget, você precisa considerar o estágio de desenvolvimento que a criança está para propor atividades. Porque, por exemplo, se a criança está no operatório concreto, a gente não vai propor atividades matemáticas que exijam uma construção de hipóteses teóricas que elas ainda não são capazes de realizar. Por fim, eu queria ressaltar com vocês que para quem trabalha com a teoria do Piaget, a obrigação do professor é essa de proporcionar atividades que levem ao desenvolvimento cognitivo. Então, esse é o papel do professor. Ele é responsável por causar a desequilibração, mostrar situações desafiadoras, problemas, provocar as crianças para elas conhecerem o conteúdo e o ambiente onde elas estão, e que para isso leve elas a um desenvolvimento cognitivo cada vez maior. Além disso, é importante que o professor organize o ambiente onde as crianças estão, né? Porque para o Piaget o ambiente tem um peso bastante grande, como a gente conversou, e também que sempre dê oportunidades das crianças agirem sobre o objeto do conhecimento, sejam esses mais abstratos, já no operatório formal, ou mais concretos nos períodos anteriores. Bom, isso era o que eu tinha para contar para vocês sobre o Piaget hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida podem me falar. Um abraço!